aí, tudo bom? Eu sou a Mikan, embaixadora do Mundo Geek no Submarino, e hoje eu vou responder as perguntas de vocês. Eu postei um story com aquela caixinha de perguntas e respostas lá no meu Instagram, que é @_MiriamCastro, e lá eu pedi pra vocês mandarem qualquer pergunta que vocês quisessem sobre o Mundo Geek. Então eu separei algumas aqui, vamos descobrir o que é que vocês querem saber. Mas antes, se inscreve aqui no canal do Submarino, eu tô sempre aqui, tem conteúdo novo toda semana e a gente vive falando sobre o Mundo Geek. O Eduardo perguntou: o que achou da atuação da Sophie Turner em Dark Phoenix, no filme da Fênix Negra? Inclusive, eu já falei sobre a Fênix Negra aqui no canal do Submarino, vamos deixar o link pro vídeo aqui na descrição. Eu falo sobre a personagem nas outras mídias, né? No quadrinho, a outra adaptação cinematográfica que rolou. Mas nesse filme especificamente, eu devo dizer que assim, eu gosto da Sophie Turner como atriz, mas eu acho que existe um limite pro que ela consegue fazer sem um roteiro tão legal. E eu acho que aconteceu isso nesse filme. Então a performance dela não é tão legal quanto poderia ser. Não acho que é ruim, mas as falas não entregam muito, sabe? Então faltou mais no roteiro do que na parte dela, coitado. O Alexandre me perguntou qual o meu herói preferido. Olha, eu acho que eu diria que é a Mulher Maravilha, mas eu gosto muito da Garota Esquilo também. Então, assim, tem vários, vamos ver quem mais. E eu gosto muito da Kitty Pryde dos X-Men também. Acho que eu trapaceei, né? Só era pra falar um, desculpa. A Helena perguntou quais as expectativas pra nova temporada de Stranger Things. Eu tô empolgadíssima, quero muito ver eles crescidos. Agora tá todo mundo aí, não sei se adolescente, mas quase adolescente, né? Então quero ver as novas situações que devem aparecer com esse amadurecimento dos personagens. A Milena perguntou: o que te trouxe pra esse mundo? Pro mundo geek? Eu diria que foi a minha mãe, porque, cara, minha mãe sempre foi muito do rolê geek, assim. Ela sempre gostou de ler fantasia, ficção científica. Foi ela que me apresentou Asimov, ela que me apresentou Tolkien. Eu conto sempre uma história que eu tava começando a ler Harry Potter quando era criança e eu tava apaixonada. Eu já tinha lido O Hobbit, tinha gostado também, e a minha mãe quis que eu lesse O Senhor dos Anéis, e ela me obrigou a começar a ler O Senhor dos Anéis com 8 anos de idade. Obviamente naquela época eu não gostei, hoje em dia eu gosto, mas naquela época é lógico, porque O Senhor dos Anéis já é uma leitura bem complicada pra uma criança, né, e tudo, mas ela sempre trazia essas coisas, sabe? A gente sempre via filme de ficção científica, ela é professora e sempre usou histórias de fantasia e ficção científica pra dar aula, então desde pequena eu vivo muito nesse meio, tanto que conforme eu fui crescendo que eu percebi que as pessoas não necessariamente consumiam esse tipo de conteúdo, mas eu percebi que eu queria continuar consumindo por conta própria mesmo. O Madison perguntou: na sua opinião, qual é a maior obra geek? A verdadeira Bíblia Sagrada dos Nerds. Beijos. Então, acho que eu seria muito presunçosa de definir qual é a maior obra, eu mesma, então essa parte eu vou ficar te devendo, mas eu acho que ser a Bíblia dos Nerds, no sentido de que muitas obras fazem referência e usam como base, constroem em cima ou desconstroem, eu acho que seria mesmo O Senhor dos Anéis, porque, principalmente para os fãs de fantasia, ele é a base para muita coisa, ele é a base para muitas histórias que a gente constrói hoje em dia, para muitos RPGs que a gente constrói hoje em dia, a base para como a gente entende a fantasia, sabe? É lógico que ele também pegou de outras fontes, tá? Não tô dizendo que é tudo original, e pelo contrário, existiu uma pesquisa ali, blá blá, mas eu acho que é uma obra que foi muito influente e é até hoje. Então eu consideraria uma bíblia, vamos dizer assim, dos nerds por causa disso, porque é algo que você pode consumir qualquer produto de cultura pop, principalmente de fantasia, e você vai encontrar alguma referência, você talvez sinta a necessidade de ler essa obra porque você viu em todas as outras que você consumiu. Se você tá gostando desse vídeo, já aproveita e deixa seu joinha aí embaixo, deixa seu curtir e aproveita e se inscreve no canal também. Daniele perguntou se eu já joguei jogos de tabuleiro e o que eu acho da série de Magic the Gathering que foi anunciada. Sim, eu jogo jogos de tabuleiro, eu gosto muito. Eu não jogo mais porque às vezes falta pra reunir os amigos pra jogar, sabe? Falta companhia pra jogar. Mas eu gosto muito desde os classicões, tipo jogar War, Banco Imobiliário, Imagem e Ação, até alguns mais recentes, tipo Dixit. Eu tô experimentando com alguns novos também. E sobre Magic eu achei muito legal que foi anunciado, porque meio que uma mancha do meu currículo geek é que eu nunca realmente aprendi a jogar Magic, mas eu comprava as cartas quando eu era criança, mais ou menos na 4ª série. Eu sempre que eu podia, eu pedia assim pra comprar um booster ou algum deck pré-pronto de Magic, porque apesar de não saber jogar, eu gostava de ver as ilustrações e ler o textinho de lore que tinha embaixo e ficar tentando montar o lore na minha cabeça, sabe? Então vai ser muito legal poder acompanhar essa história e conhecer um pouco mais. Um dia eu ainda vou aprender a jogar Magic.
A Vanessa perguntou: como começou sua paixão por livros? Qual livro te inseriu no mundo da leitura? É um pouco difícil pensar nisso porque eu leio desde que eu me entendo por gente, assim, é lógico que eu aprendi em algum momento, mas tem até uma foto de eu muito criancinha antes de aprender a ler e eu tô cercada por livros, assim. E eu, lógico, ficava vendo as figuras, mas eu já sabia que o livro não tava de ponta cabeça, por exemplo, eu colocava ele certinho e tal. E eu comecei a ler com Turma da Mônica, lia livros infantis, então foi uma coisa que emendou muito, sabe? Então as minhas primeiras memórias de estar lendo já são quando eu lia faz tempo, não é do primeiro livro. Mas eu acho que um livro que eu peguei, assim, aleatoriamente na estante, que me marcou muito nessa época, quando eu tinha aí uns meus 7, 8 anos, 8 pra 9, foi o terceiro livro das Crônicas de Nárnia, O Cavalo e Seu Menino. E eu peguei ele aleatoriamente na estante, comecei a ler, que inclusive é um baita privilégio que eu tive. Eu tinha muitos livros acessíveis pra mim o tempo todo. E eu lembro que eu fiquei maravilhada com esse universo. Depois eu li História Sem Fim também, que foi um livro que me marcou demais. Aí eu comecei a ler O Hobbit, Harry Potter, e aí não parei mais. Então eu comecei já com as fantasias mesmo. O Tiber Gamasco perguntou se eu assisti Boku no Hero. Sim, e eu adoro, inclusive, My Hero Academia, Boku no Hero Academia. É um dos animes de ação que eu mais gostei nos últimos tempos, assim, desses mais recentes. É realmente um universo bem fascinante e eu quero falar mais dele no futuro. E já que estamos falando de anime, a Daniela perguntou se eu já assisti The Promised Neverland. Cara, sim, e eu gosto demais dessa história. Rolou a primeira temporada já inteira e eu acabei pegando um mangá pra ler de tanto que eu me interessei pelo assunto. Eu acho que é uma história que constrói a tensão muito bem. Inclusive, se você ainda não viu, se você não leu ainda, eu recomendo que você comece a ler sem procurar nada sobre o assunto, porque logo no começo já tem algumas surpresas e eu acho que é legal você pegar assim, sem saber de nada. O David Jr. mandou assim: as melhores adaptações. Então acho que ele quer que eu diga alguma adaptação que eu curti. E pra falar de adaptações recentes, por exemplo, eu citaria Good Omens, que é a série que saiu na Amazon Prime Video. E cara, tá sendo extremamente elogiada por ser uma ótima adaptação. Afinal, ela teve o envolvimento do Neil Gaiman, que é um dos autores do livro, então ele fez com todo o cuidado e tal. Pra ser uma adaptação à altura, realmente rolou um amor, assim, na hora de fazer, sabe? O Maxi falou: fala do novo Digimon. Cara, de Digimon, a última coisa que eu consumi foi o começo do Digimon Adventure 3, então eu não sei se é desse que você tá falando, que seria uma continuação muitos anos depois da história dos Digiscolidos originais, né? Então do Tai e tudo mais. Eu assisti aos primeiros episódios só e eu confesso que não me prendeu depois, até porque os episódios eram lançados do jeito espaçado, como filmes e tal. Então eu não continuei, eu preciso voltar a assistir, então não tenho como comentar muito bem, assim. Mas de qualquer maneira, obrigada por perguntar. Fabi SFSF perguntou se eu já assisti A Lenda de Korra. E sim, é maravilhoso A Lenda de Korra. Pra quem não sabe, é uma história que se passa depois de Avatar, A Lenda de Aang, então é uma outra animação. Dessa vez sobre um outro avatar, que é a Korra. E é legal porque, cara, a personalidade dela e a do Aang é completamente diferente. A maneira como eles lidam com os problemas é diferente. E o mundo que foi deixado pelo Aang na série anterior já mudou e evoluiu pra caramba. Então é uma série que tem uma estética bem diferente, a sociedade é muito mais complexa. Eu amo A Lenda de Aang, tá? É uma das minhas animações preferidas. Mas eu tenho um carinho muito especial por A Lenda de Korra, porque, cara, que história maravilhosa. E essas foram as perguntas da vez. Respondi bastante gente. Queria saber se eu respondi a pergunta que você mandou. Se eu não tiver respondido, ou se você tiver alguma outra dúvida, deixa aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Submarino, porque toda semana tem vídeo novo, hein? Não se esqueça também de clicar no sininho pra não perder nada. Um beijo e até a próxima!